Vamos ver se eu consigo. Oi. Dois minutos para a gente iniciar nossa live, tá? Para a gente iniciar no tempo certo. E já eu volto para conversar com vocês. Vocês que já estão aí acompanhando a gente na live, gente, já eu volto, tá? Vamos dar o tempo certo, que vai ser às 18 horas. E já eu retorno para a gente estar dando início aí à nossa live, que hoje traz como tema a educação escolar no contexto de isolamento social. Então, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live transmitida por esse canal de comunicação. Prazer, sou a professora Leide Lima, estou falando aqui da cidade de Caxias, Maranhão, e hoje a gente traz um tema super interessante para a gente estar discutindo e refletindo um pouco, que é, para vocês, como a gente havia combinado, né, a educação escolar no contexto de isolamento social. Então, vocês que já estão aí nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais essa live
da nossa querida amiga educadora, professora Leide Lima, tá? E lembrando também que hoje nós vamos ter aí ilustres convidados para estar compartilhando aí e pontuando algumas informações em relação a essa temática que é a educação escolar no contexto de isolamento social, ok? Então, para o início de conversa, todos vocês já têm ciência disso, que nós estamos passando por um momento de pandemia provocada aí, tá? Pelo Covid-19. E por conta disso, o que aconteceu, gente? Nós estamos o quê? No isolamento social, não é isso? Então, desde o dia 26 de fevereiro, quando foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, nós andamos bastante em relação ao aumento significativo nos números de contágio do Covid-19 e também o número de óbitos. Para vocês terem uma ideia, antes da gente adentrar dentro da nossa temática proposta aqui para essa live, eu vou mostrar para vocês como é que está o número de casos aqui, como é que está aí esses indicadores no Brasil. Vamos mostrar para vocês como é que nós estamos aqui no Brasil em relação ao número de contágio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ok? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês como é que nós estamos em relação ao número de contágio no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, que do dia 26 de fevereiro, quando foi confirmado aí o primeiro caso de Covid-19 e a medida de isolamento foi tomada como uma medida cautelosa para tentar diminuir e também para tentar barrar a velocidade do contágio do Covid-19 entre a população brasileira, nós andamos muito nesse período de tempo, entre 26 de janeiro até os dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, hoje, nós temos confirmados 135.106 casos de pessoas contaminadas com Covid-19. E dessas, aí nós temos um número de óbitos de 9.146. Como eu disse para vocês, eu estou falando do Maranhão, e é interessante também, antes da gente adentrar aí na temática, tá? Do Covid-19, aliás, da nossa live, que é a educação escolar no contexto de isolamento social, eu gostaria também de mostrar para vocês como é que está a nossa vida aqui no Maranhão, tá? A nossa vida aqui no Maranhão também não está muito legal em relação a esse número de pessoas contagiadas, e eu vou mostrar para vocês agora como é que está aqui, tá? O Maranhão. E lembrando, gente, que hoje nós vamos ter ilustres convidados para estar compartilhando com a gente, tá? Algumas pontuações em relação a essa temática que a gente está trazendo para discutir com vocês, que vocês podem estar participando. Você que já está aí acompanhando a nossa live, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou mostrar para vocês agora aqui como é que está a situação do Maranhão. Ok? Então, mostrar para vocês, vamos ver se vai dar ok aqui, os nossos dados. Então, só para vocês terem uma ideia, para a gente também ficar bem situado em relação a esses dados, que está provocando essa medida cautelosa necessária e como orientação dos órgãos de saúde, uma maneira eficiente da gente estar barrando aí, tá? Esse crescimento acelerado aí do contágio, que é o isolamento social. Então, aqui no Maranhão, pessoal, nós temos confirmado até hoje, tá? Os dados ainda não foram atualizados hoje, então são informações de ontem. No Maranhão, nós temos 5.909 casos de Covid-19 entre os maranhenses confirmados. E desses aí, aliás, desses não, nós temos aqui no Maranhão um número de 330 óbitos, tá? De pessoas que vieram a óbito por conta do Covid-19. E depois desses dados, para vocês terem aí essa noção de como é que nós estamos no Brasil e aqui fazendo um recorte para o Maranhão, chegamos então à medida, tá, de isolamento social. E esse isolamento social tem provocado grandes problemas para a sociedade, principalmente na questão financeira dos brasileiros, tá? Mas também uma das áreas que merece uma atenção toda especial é a área educacional. E é aí que a gente vai entrar na nossa temática, que é justamente essa, a educação escolar no contexto de isolamento social. E agora, nesse exato momento, eu gostaria de convidar os meus ilustres participantes dessa live
tá? Que é o meu amigo Ivandro. Já já nós vamos abrir espaço para todos estarem aí se apresentando. Nós temos também o professor Carlovan, seja bem-vindo. E temos também o professor Eduardo Figueiredo, de Teresina, do Piauí. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui, compartilhando essa live, tá? E discutindo um tema super essencial, que é a educação escolar no contexto de isolamento social, tá? Nesse exato momento, como é que nós estamos aí, enquanto profissionais da educação, sendo orientados em nossos estados, tá? Em relação a essa educação escolar, e nós estamos vivenciando um fator de isolamento. Então, vamos abrir espaço aqui para o nosso participantes ilustres. Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem topado aí, tá? Participar dessa live comigo. E lembrando que nós vamos ter mais ou menos em torno de 1h20, tá? De live. E é um prazer. Recebo o abraço aqui do Maranhão, tá? De vocês aí, dos estados de vocês. E vamos, então, aqui abrir a palavra para a nossa primeira apresentação, o professor Ivandro. Pode ficar à vontade, professor Ivandro, de Sumé. Obrigado, Leide. Primeiro, agradecer a você, né, esse convite para a gente muito nos honra. Nós nos conhecemos ano passado lá no Missão Pedagógica, que foi uma experiência fantástica. Aí dizer, né, eu sou professor de História aqui na Paraíba, moro na cidade de Sumé. Por aqui na Paraíba os casos ainda são poucos e bem localizados, mais em João Pessoa ou Campina Grande, que são as principais cidades. Mas eles começam a se aproximar, né, mais. Agora a gente vê que existe um certo cuidado e um controle do governo do estado em tentar tomar medidas preventivas, né? Então, comprar máscaras para a população. E o sistema de educação do Estado ainda não voltou, né? E prevê que isso só aconteça mais ou menos em junho, né? E que eles já começam a migrar um pouco para a parte de plataformas online, né? Os professores do Estado da Paraíba começam a utilizar as plataformas online cada vez mais. As universidades se reuniram e disseram que só vão voltar a partir de junho. A perspectiva agora é voltar a partir de junho. Então, aqui na Paraíba está um pouco sob controle, mas aquele controle que a gente teme também por nossos estados vizinhos que estão em grave crise, né, que é Pernambuco e Ceará. Ok, então, obrigada aí pelas primeiras colocações, tá, pontuações. E agora nós vamos passar a palavra também para o nosso ilustre convidado, tá, que é um prazer, professor Eduardo Figueiredo, que está conversando com a gente lá de Teresina, do Piauí. Professor, seja muito bem-vindo e pode ficar à vontade aí para fazer suas primeiras apresentações. Obrigado, Leite, por esse convite para participar dessa live. É a minha primeira live que eu estou participando. E com esses ilustres colegas, né, do Missão Pedagógica, que nós participamos em Brasília no ano passado, e que nós tivemos um laço muito forte, né, de amizade. A gente tem grupos de WhatsApp, a gente sempre está falando sobre educação. Muito bom estar aqui participando com vocês. Sou Eduardo Figueiredo, de Teresina, Piauí, sou professor também de História, como nosso amigo Ivandro. Estou na rede há muitos anos, há mais de quase 20 anos, e aqui no Piauí, os casos também não são muitos, né, em relação ao restante do Brasil, dessa Covid-19. Nós temos aqui, eu estava pesquisando, 1.131 casos hoje no Piauí, com 37 mortes. E estamos aqui no isolamento, né, no isolamento decretado pelo governador até o dia 31 de julho em relação à educação, às escolas, até o dia 31 de julho. Nós vamos ficar com as aulas remotas, apesar do Piauí estar em greve. Depois a gente vai adentrar mais nesse detalhe, né, da greve aqui do Piauí, que nós estávamos em greve antes da pandemia, e nós vamos explicar direitinho isso aí. Mas, assim, esse isolamento social, quer dizer, mudou totalmente a rotina
de muita gente, né? Todos, aliás, de todos. E em relação à educação, eu acredito que a gente vai contextualizar aqui de uma maneira que a gente possa, né, entender melhor essa questão da educação. Ok, professor. Obrigada mais uma vez. E aí a gente já tem algumas participações aqui. Eu já passo a palavra para o professor Carlovan Porto, tá? Que tá falando, que vai falar com a gente lá de Anápolis, tá? Já de Goiás, tá bom, gente? Para deixar aí fazer suas primeiras apresentações, mas eu já gostaria de mandar um abraço também para algumas pessoas que estão já aqui visualizando a live, por exemplo, o Raimundo Dias, nosso amigo e companheiro do Missão Pedagógica, o professor Raimundo. Beijo, saudade de você. Camarão. Tá? Muito bom, Raimundo. Nós temos também o professor Elivelto, aqui da cidade de Caxias, também, que está finalizando, ó, que está tudo ok, tá? E também a Lívia Suelda, também está conferindo nossa live. E você ainda que não está conferindo, gente, é muito simples, é só acessar aí nossa página e tá aí conferindo. E agora, como prometido, nosso professor ilustre aí, tá? Grande representante da educação, lá de Goiás, professor Carlovan Porto, para fazer aí suas primeiras apresentações. Pode ficar à vontade, professor. Eu também quero cumprimentar todos vocês, os colegas, todos que conseguem nos ouvir, ver por imagem, e dizer que realmente me faz assim, uma grande satisfação estar aqui nesse grupo seleto, que o convite foi feito para nós, e a gente lembrando do ano passado, da participação no Missão Pedagógica, eu me sinto bem à vontade de estar no centro do país, e vocês, né, todos nordestinos. Então, assim, somos irmãos, é um prazer mesmo, viu, Leide, estar participando com vocês nessa situação, que não é muito boa, né, no sentido do país, do mundo, mas por ter pessoas que se engajam, né, realmente vai modificando o quadro. Goiás não está diferente, e graças a Deus, e também ao trabalho do governo, que se empenhou desde o início, né, da pandemia, foi um dos primeiros estados a, né, se engajar na luta contra o coronavírus. E isso refletiu em todos os aspectos. Na economia, teve isolamento social, teve paralisação, né, do comércio, já foi retornado, agora está mais controlado. Às vezes também, digo igual o Evandro, que é uma certa instabilidade, porque você não sabe, cada dia nós vamos construindo um dia. Então, de forma que a minha cidade, por exemplo, que é a segunda do estado, assim, em termos de população e também de potência econômica, sofre muito, né? Igualmente a Aparecida de Goiânia, que também tem um pouco mais de população, aliás, e que também sofre com essa pandemia. Mas, assim, nós temos percebido que há bastante controle, apesar dos números ainda estar, né, uma certa instabilidade, e devido também ao tempo, né, que nós estamos convivendo com essa situação. Na educação, de uma forma geral, que nós vamos discutir aqui, e até onde eu tenho os dados, né, e as informações que a gente pode compartilhar, eu quero expor melhor, detalhadamente, ao longo da nossa discussão. Só queria dizer que agradeço mais uma vez a participação e que estamos aí, né, para justamente contribuir, né, com essa discussão e levar a questão das escolas, a questão da segurança também, né, em todos os sentidos, em relação à questão das patologias advindas do coronavírus, e também, assim, das formas que a gente pode se articular para se prevenir. Então, a gente quer contribuir, e muito obrigado. Vamos lá. Ok, então vamos mandar mais uma vez alguns abraços aqui, que o pessoal fica cobrando. Ó. O nosso companheiro também do Missão Pedagógica, o Diogo Jordão, está mandando um abraço para vocês, tá? O Diogo está assistindo a gente. Diogo, abraço para você, é um prazer saber que você está aí visualizando a live aqui, essa live compartilhada com nossos amigos da Missão Pedagógica, tá?
E também o Raimundo ainda, o Raimundo Costa, o Raimundo Dias também, oh meu Deus, Raimundo Dias está aí também ainda consigo da gente. Então, pessoal, agora nós vamos adentrar mesmo, tá bom? Depois dessas primeiras apresentações, acredito que as pessoas que estão assistindo a gente aqui nessa live perceberam, né, que vocês são de estados distintos e o nosso objetivo da live é justamente essa, né? É isso mesmo, a gente ter um olhar e esse recorte sobre a questão do isolamento social, tá? E o que ele está provocando dentro do cenário da educação escolar, dentro dos estados de vocês, tá? Então, assim, vocês vão poder ficar à vontade, tá? Claro que nós vamos ter um tempo, mas podem ficar à vontade, e aí cada um vai falar dos seus estados, como é que está mesmo aí essa problemática, como é que está ocorrendo, como é que está a questão dos decretos, tem algum decreto que regulamente, por exemplo, a educação à distância, como é que está sendo, as pessoas que não têm acesso, e vocês vão estar focalizando aí dentro dos estados de vocês, como é que está sendo toda essa problemática da educação escolar dentro desse contexto de isolamento, né? Porque, como eu já falei para vocês, o isolamento social, ele não está mexendo só com a questão financeira, mas também está tendo, assim, grandes perdas para a educação, ok? Então, vamos passar novamente a palavra agora para o professor Ivandro, tá bom, Ivandro? A palavra agora está com você, e aí no finalzinho eu coloco aqui, tá? Faço algumas pontuações em relação ao estado do Maranhão, ok? Então, vou abrir a tela aqui para você ficar... Então, eu acho que, como os outros estados, né, a situação da Paraíba foi reavaliada, né, e como nós estamos vivendo momentos assim de imprevisibilidade, eu acho que é isso que muitas vezes deixa a gente um pouco inseguro, com medo, né? O que é que vai vir mais à frente? Então, os governos estão fazendo isso. A cada 15 dias, eles têm que reavaliar se as medidas são corretas ou não. Né? Então, aqui na Paraíba, o que é que foi que aconteceu? O decreto do governo do estado foi ampliado até meados agora de maio, né? Novamente foi ampliado, e uma cidade aqui da Paraíba, chamada Santa Rita, que fica na região metropolitana de João Pessoa, estabeleceu o chamado lockdown, que é o tranca-tudo, né? Porque lá teve mais de 100 casos, e aí, por conta disso, o prefeito da cidade pediu autorização ao governador do estado para fazer o fechamento geral, né? Ou seja, o fechamento mais rígido. Então, já que você falou, Leide, sobre a questão da crise econômica e social, eu queria chamar a atenção de vocês, dos colegas e das outras pessoas que estão nos ouvindo nessa live, para que nós possamos pensar essa crise provocada pela pandemia, né? Talvez algumas pessoas não tenham se apercebido da gravidade ainda dela, sabe? E é interessante isso porque alguns líderes mundiais, como a Angela Merkel e a Elizabeth II, quando foram falar nos seus pronunciamentos sobre a pandemia, elas fizeram uma comparação com a Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, para que nós entendamos a gravidade do momento e da situação, a gente compara hoje os efeitos sociais e econômicos da pandemia com o final da Segunda Guerra Mundial e o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é uma situação muito crítica, né? Logicamente que a gente não pode escolher entre a vida e a economia, né? A vida, claro, vem em primeiro lugar. Mas aí o que eu estou falando é dos efeitos posteriores dessa crise, né? Na questão social, na questão econômica, que essa enxurrada ainda dessa maré ainda vai vir aos poucos para a gente, né? Para a gente administrar isso. E na educação não vai ser diferente, porque a gente vai ter que repensar todo o nosso sistema, né? A partir de agora a gente começa a repensar, mas cada vez mais a gente vai ter que repensar. O que me preocupa como professor é não ter a presença física, eu digo, ou uma forma de um contato maior que a gente possa sentir a presença dos alunos. Então, eu queria trazer para vocês isso. É a dimensão dessa crise que a gente está vivendo e os desafios que vão levar ao sistema de educação sofrer
transformações muito drásticas nesse sentido, né? São esses questionamentos que eu também queria trazer inicialmente, sobre a dimensão dessa crise que a gente está vivendo, que é uma dimensão muito grande, se a gente for parar para pensar e comparar com outros momentos da história. O que é que vocês acham? Pronto, muito bem, Evandro. Interessante aí sua colocação, suas pontuações, né? E as pessoas já estão participando aqui. Deixa eu ver se a gente tem alguns questionamentos do público que está assistindo aqui a nossa live. Vamos ver se a gente tem algum questionamento, se tem alguém interessado em fazer alguma pergunta para você, que está aí Sim. na Paraíba, né? Sumé, Paraíba. Tá? E é interessante que nós aqui do Maranhão, a gente também tenha essa percepção de como é que está sendo essa pegada educacional nesse momento de isolamento em outros estados. Até porque existe várias possibilidades, várias ideias, formas, estratégias que os sistemas educacionais estão utilizando, e se isso for agradável e possível para nós aqui do Maranhão, por que não também estar trazendo essas ideias aqui para estar sendo aplicadas no nosso estado, né? Então, é super interessante, tá? Essas reflexões, essas colocações e essas amostras de como é que está sendo isso, como é que está ocorrendo isso nos estados, nos outros estados, nos demais estados. No caso, Leide, aqui da Paraíba, assim como vocês estão fazendo aí, também tem uma plataforma, tem tutores que estão tentando auxiliar os professores a usar a plataforma digital. Só que aí tem a dificuldade de não ter alguns alunos que não têm nenhum acesso à internet. Né? No caso do estado de Pernambuco, o que é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo apostilas para os alunos e materiais também analógicos para os alunos que não têm acesso à internet. Meu irmão é professor lá, né? E trabalha lá no Pernambuco, e aí o estado de Pernambuco está fornecendo apostilas para os alunos. Nesse momento, eu acho que é válido a gente ter vários mecanismos de ensino, né? Então, TVs educativas, podcasts onde a gente possa distribuir áudios, ou aulas gravadas em CDs, aulas no YouTube, aulas analógicas, jogos digitais, todas as formas possíveis que a gente tiver, além da internet, porque nem todos os alunos vão ter a internet, né? E aí, a nossa Constituição ela é bem clara. Ela diz que deve haver igualdade de condições para todos os alunos, né? No caso da Paraíba, basicamente eles estão fazendo essa plataforma, mas ainda há essa grande problemática de chegar até os alunos que não têm internet, por exemplo, de localizar. Um exemplo interessante vem da Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou filho da Universidade Estadual, que eu me formei lá com muito orgulho. A Universidade Estadual da Paraíba e a UFCG, a Universidade Federal de Campina Grande, estão fazendo questionários para os alunos. Ou seja, antes de voltar às atividades, eles primeiro estão fazendo questionários para os professores e para os alunos, até mesmo para ver quem tem acesso à internet, quem não tem, ou qual será a melhor forma de articular essa volta das aulas. Mas, pelo visto, só vai ser em meados de junho, esse retorno. E, no caso do estado de Pernambuco, Leide, eles vão voltar no sistema de rodízio. Aliás, o estado de São Paulo pretende voltar no sistema de rodízio com 20% dos alunos. Aí, cada grupo de alunos vai assistir aula em dias alternados. Tem alguma pergunta aí? Tem o Diogo, o Diogo Jordão está pedindo para a gente fazer uma colocação, porque o Diogo Jordão ele está lá no estado do Rio de Janeiro. Isso. Tá? Ele está mostrando aqui, fazendo uma colocação, uma pontuação em relação a como é que está também essa questão da educação escolar nesse contexto de isolamento social. Ele está dizendo aqui para a gente que no estado do Rio de Janeiro eles estão trabalhando muito nessa questão das plataformas, porém o acesso dos alunos ainda está sendo muito restrito, por conta mesmo de alguns não terem ainda essa disponibilidade de ter esse acesso e essas ferramentas digitais. E aí, um número de alunos que estão aí
utilizando-se dessas ferramentas, são pouquíssimos, porque nem todos têm o acesso, tá? Então, contribuindo aqui com nossa live, o professor Diogo Jordão, que está conversando aqui com a gente, deixando aqui as mensagens, tá? Lá do estado do Rio de Janeiro, tá? E a gente agradece aí a participação do professor também. Pronto, querido? Pronto, essas são as considerações iniciais. Não, aí a gente vai, ao longo, ok? A gente vai acrescentando outras observações. Pois agora eu vou te convidar para a gente ouvir um pouquinho. Vamos aí, nós ouvirmos um pouquinho, e você que está aí conferindo nossa live, tá? Vamos ouvir agora um pouquinho como é que está essa realidade lá no estado do Piauí, com o professor Eduardo Figueiredo, que está lá em Teresina, Piauí, e também vai fazer assim, vai trazer algumas pontuações sobre como é que está aí essa pegada da educação escolar no estado do Piauí. Então, vamos passar a palavra agora para o professor Eduardo. Olá, professor Eduardo. Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Leite. Mais uma vez aqui, estamos aqui. E o Ivandro Queiroz, nosso amigo lá de Sumé, na Paraíba, ele contextualizou, né, no cenário da pandemia mundial, falando até que foi comparada, né, à época da Segunda Guerra Mundial. Esta crise que nós estamos vivendo agora, dessa crise pandêmica, né, dessa pandemia, é uma crise nunca antes vista, né, nesse século, e só foi vista no início do século XX, praticamente, que foi com a gripe espanhola, nos anos 20, e também a crise de 29, que não era relacionada a nenhuma doença, né, a nenhuma pandemia, mas também que uma crise que afetou a economia, afetou a educação e afetou toda a sociedade naquele momento, né, do mundo todo. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo esse momento, né, único e muito, vamos dizer assim, em diferentes situações no Piauí ou em Goiás, em relação à educação. E na Paraíba, como o Ivandro falou, mas o que a gente pode ver em comum é uma coisa só: o acesso às tecnologias, o acesso a essas aulas online, essas aulas remotas, por parte dos alunos, e até mesmo em relação aos educadores, aos professores. Muitos professores, eles não tiveram a capacitação para fazer essas aulas. Então, o que a gente vê muito? Reclamações de colegas dizendo que não tem mais tempo para nada, reclamações que não sabem fazer a aula, né, porque não receberam nenhuma capacitação, não receberam nada, e dizer que aqui no Piauí, 39% eu pesquisei, dos alunos não têm acesso a nenhum meio, né, de tecnológico, né, Wi-Fi, eles não têm acesso a celular, mais ou menos 39%, por aí. Então, o que acontece? Como é que nós vamos dar aula, como é que nós vamos ministrar essas aulas? Seria muito bonito, seria muito legal se todos tivessem, né, esse acesso, mas a maioria não tem, muitos não têm. Então, eu, por exemplo, eu sou da rede do Piauí, da rede do Maranhão. No Maranhão, eu estou com as aulas remotas. No Piauí, não estou, porque nós estamos em greve. Esta greve, nós já estávamos desde o início de fevereiro. Então, quando entrou a pandemia, nós continuamos na greve. Eu faço parte do sindicato aqui do Piauí, eu sou da diretoria do sindicato, e nós decidimos que não iríamos entrar nesse contexto dessas aulas. Então, o sindicato ele emitiu uma nota falando que é totalmente contrário, a nota está aqui, a essas aulas de ensino à distância, porque é um prejuízo de aprendizagem muito grande decorrente da falta de estrutura e acesso à internet e a dificuldade de operacionalização. Ou seja, a presidente do sindicato, ela divulgou essa nota e muitos professores continuaram na greve aqui no Piauí. Então, por quê? Por conta dessa estrutura que a escola não tem. E o que foi que o Piauí resolveu fazer? A SEDUC, a gerência regional aqui, no caso de Teresina, onde eu trabalho, abriu um canal de educação para os alunos assistirem às aulas e você envia material para a escola e os pais dos alunos, os alunos vão buscar esse material na escola. Eu sou totalmente contrário, por conta dessa
dessa falta mesmo de acesso que o Ivandro até colocou. Quer dizer, no papel é tudo muito bonito, tudo muito legal. Você falar dessas aulas online, essas aulas remotas, a questão né, do material e tudo, mas na prática nós sabemos que é muito diferente. Então, existe um estudo, né, que foi até um livro que o Ivandro enviou para mim, e eu já até li esse livro, que é do Boaventura de Souza Santos, né, que é A Cruel Pedagogia do Vírus, né, que é um livro muito recente, que foi escrito agora, que ele vai falar dessas desigualdades sociais em várias partes do mundo, na Índia, na própria China, aqui no Brasil, e nos países que ele visitou, né. Então, ele vai falar dessa desigualdade que existe e que a gente não pode também deixar, né, de comentar na nossa live, porque a educação, nós sabemos que nunca foi, desde muitos anos, nós que somos historiadores, foi prioridade para os governos. Então, o que nos faz analisar nessa pandemia é exatamente isso aí, essas desigualdades sociais, essa falta de acesso a essas tecnologias que nós estamos aqui no Piauí sentindo, eu acredito que no resto do Brasil também. Ok, professor. Mais uma vez, muito obrigada. Deu para a gente sentir aí como é que está acontecendo aí, tá? Esse fenômeno no estado do Piauí. E agora eu faço um convite para você, tá? E para os demais, e para as pessoas que estão aí acompanhando a nossa live, para a gente também fazer um pequeno recorte, tá? Lá no estado de Goiás, que nós temos aqui um representante, um profissional da educação, que é o professor Carloman Porto, e ele também está aqui participando da live para compartilhar com a gente, tá? E nos dizer como é que está acontecendo aí essa educação escolar nesse período de isolamento social. Vamos passar a palavra para ele, então. Professor Carloman, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na nossa live. Só corrigindo a coordenadora Leite, eu tenho um irmão que é Carloman, e eu sou Carlovan. Mas é bem parecido, né? Carlovan Porto. Isso. Então, desculpa aí, professor. Tudo bem. Mas, como o meu antecessor disse, o Eduardo, realmente tem, assim, né, as dificuldades enfrentadas pelos governos, mas há, assim, diferenciações, né, em todo o país. E eu creio que é o seguinte, governo nenhum vence essa problemática sozinho. Esse é o primeiro problema, né? Por causa que nós temos aí situações, primeiro, inéditas, né? Acho que até para o mundo inteiro, e que cada nação está enfrentando da forma que ela reúne as suas forças, né, produtivas, a força social, a organização da sociedade, a própria economia, como o Ivandro falou, que é muito forte essa questão também, e faz uma diferença muito grande. Agora, aqui no estado de Goiás, a gente focando para o lado da educação, nós vimos que devido às medidas, né, terem sido antecipadas, e nós temos, assim, como uma figura expoente, o governador de Goiás, que, antes de ser governador, como ele próprio disse no enfrentamento inicial da pandemia, é médico também. Então, eu acho assim que isso também nos ajuda, favoreceu muito a situação, né? Claro que nós não estamos também numa zona de conforto, mas favoreceu muito a situação para que outras medidas posteriores em outros setores, como é o caso da educação, fossem tomadas. Aí optou-se pela aula não presencial, né? Já a partir do decreto, que foi lá em meados de março, né? Acho que início da segunda quinzena, e logo em seguida a educação já, com o Conselho Estadual, né, já teve toda uma legislação, resoluções que foram adequadas ao decreto governamental. E a partir daí, imediatamente já se tinha, né, assim, uma organização através do CEPFOR, que é da Secretaria Estadual de Educação de Goiás, é o Centro de Estudos e Pesquisa e Formação de Profissionais, que, assim, à frente da Secretaria de Educação, juntamente com a professora Fátima Gavioli, né, fez todo um arranjo para que fosse disponibilizado isso para as escolas, através dos grupos gestores, né, e também
também sob o controle, a organização dos tutores, né, que faz essa ponte com as coordenações regionais de educação aqui no Estado. E assim se fez. A preocupação tá pegando para todos os alunos, todos têm acesso. Essa é uma grande dificuldade também aqui enfrentada, né, em meados de março. Mas a experiência está mostrando que as formas como foram colocadas, as plataformas disponíveis, que são várias, né, desde o Google Forms, Classroom, a plataforma, enfim, outras iniciativas, do CEP4, que sempre está fazendo um acompanhamento e disponibilizando. Agora, é claro que há as dificuldades, né? Porque tem também aquelas regiões mais de localidades, como vocês abordaram, rural e assim por diante. Mas houve também assim, uma variação de ações, né? Vamos colocar dessa forma. Enviando, por exemplo, atividades escritas. Início de março, por exemplo, eu mesmo presenciei, alguns alunos buscavam em farmácia, que o gestor passava e deixava a atividade encaminhada pelo professor na escola, e assim por diante. Então, as formas, né? Claro que o ensino não presencial, ele também é uma novidade, eu acredito, para todos nós, né, que muitas vezes militamos no ensino presencial, e, claro, temos o conhecimento, a parte também virtual, mas não dessa forma que foi colocada por uma força maior, né, e que realmente pegou a grande maioria das escolas e as pessoas um pouco mais despreparadas. Mas, na realidade, isso nós temos que ver com vários pontos positivos. E eu também gostaria de conversar nesse sentido e deixar algumas questões, como, por exemplo, o professor, será que ele vai voltar o mesmo professor à sala de aula? Aquele professor presencial? É muito difícil, né? Claro que não. Mas aí, como é que nós vamos encarar essa nova situação? E como é que nós podemos também tirar um grande proveito, né, desse ensino à distância, dessas novas mídias que estão sendo colocadas, no sentido até mesmo de aprimorar a qualificação do ensino, né? A gente pode pensar isso também. Então, eu acho assim que tem muitas resistências em tudo que é novo, né? E a gente tem que ir percebendo essas situações e tentando, né, separar um pouco o joio do trigo, no sentido do aproveitamento que a gente pode ter. Porque realmente é uma situação atípica, né, no mundo inteiro. E nós, assim, sabemos que o conjunto das forças políticas, institucionais, sociedade, né, igreja, enfim, todas as forças precisam estar canalizadas. Uma outra questão que eu queria deixar canalizadas para ajudar na resolução do grande problema. Uma outra coisa que eu queria deixar é em relação à questão dos pais, né? Como é que estão os nossos pais? Muitos podem até reclamar, mas eu estou muito preocupado com meu filho, a questão do ensino, como que está sendo conduzida e tal, mas a gente deve pensar, daí também surgem novos pais. Eu acho engraçado, hoje eu fui atrás de um equipamento eletrônico que eu precisava da webcam, né, para a gente fazer a live, e simplesmente não acha mais webcam na cidade. Não tem, todo mundo já comprou. Então, assim, está faltando o produto. Então, é engraçado que as pessoas, elas estão, sim, dando seus pulos, dando seus saltos, para colaborar, né, com esses grandes eventos que está acontecendo dentro da educação e também em todos os outros setores. Então, minhas palavras iniciais vão nessa direção. Ok? Ok, professor. Mais uma vez, muito obrigada. E aí, como combinei com vocês, deixa eu colocar os outros professores aqui novamente, para a gente conversar novamente juntos. Então, como a gente tinha combinado também, é interessante que, como vocês fizeram, eu também faço um pequeno recorte, tá, sobre como é que está sendo aqui, tá, como é que está sendo essas ações em relação a essa educação escolar nesse momento
de isolamento social. Então, aqui no Maranhão, nós estamos sobre um decreto, tá? Que é o decreto 35.784, do dia 30, tá? Do dia 30 do mês passado, e ainda está em vigor, tá? E uma determinação desse decreto é justamente a suspensão das aulas presenciais até o dia 31 agora de maio, tá? Decreto estadual, e aí nós aqui estamos sobre esse decreto, ok? Então, nós não estamos tendo aula presencial porque o decreto está aqui suspendendo as nossas aulas, certo? Então, como é que aqui nós, das redes estaduais e municipais, estamos nos virando aí para a gente tentar minimizar essa problemática toda, que é essa questão dos alunos não terem essa possibilidade de estarem dentro do espaço escolar, né? Então, assim, visitando a página da SEDUC Maranhão, que é a Secretaria Estadual do Maranhão, de Educação do Maranhão, eu observei algumas orientações, tá, dos alunos, que é justamente a disponibilização de alguns materiais virtuais, como áudio, vídeos e algumas páginas também, tá? Algumas páginas também para os alunos da rede estadual estarem acessando para terem aí contato, tá? Com esse material, para que eles possam estar fazendo essas leituras e esses estudos nas suas residências, ok? E na rede municipal, os 2 municípios que eu tenho conhecimento, que é a cidade de Caxias, onde eu moro, e a cidade de Codó, que é o local onde eu trabalho, tá? Nós estamos na rede municipal mesmo, completamente parados, estamos sem aulas, tá? Presenciais, e ainda não tem um direcionamento na questão de outro formato de aula, não, ainda não. Porque ainda, como todos a gente pode perceber aí na fala de vocês, entra aí um dos grandes problemas em relação às aulas virtuais, às aulas à distância e às aulas que vão utilizar dessas ferramentas digitais, que é a questão de que nem todos os alunos têm acesso a esse material, têm acesso a essa ferramenta. E aí fica muito difícil, porque a nossa parcela de alunos aqui do Maranhão é uma parcela que está em torno de mais ou menos uns quase 60% dos alunos, eles não têm acesso, principalmente o público da zona rural, que a gente também tem que pensar nesse público. Então, se está disponibilizando esse material para um número X de alunos, o que a gente faz com os outros alunos que estão lá na zona rural, onde não tem energia, onde não tem acesso à internet, onde a maioria não tem celular, não tem computador? O que a gente pode estar fazendo nesse sentido? Então, aqui no estado do Maranhão, a rede estadual sinalizou para esse sentido, para que os alunos possam estar entrando, tá, na plataforma aí da Secretaria Estadual de Educação e estar podendo assistir, acessar esse material, áudio, vídeo e algumas páginas também aí da Secretaria do Estado do Maranhão, da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, tá? Então, aqui no Maranhão nós estamos mais ou menos assim, rede municipal, a maioria dos municípios completamente parados mesmo, sem aulas presenciais e nenhuma sinalização para aula à distância, e na rede estadual essa sinalização e essa disponibilização desse material aí em algumas plataformas, tá? Então nós estamos mais ou menos assim. Vamos só mandar oi aqui para o pessoal que está conferindo a live, que tem pessoal participando, tá bom? Nós temos, por exemplo, tem uma pessoa aqui que está querendo participar com a gente também ao vivo, né? Paulo Henrique, eu não estou conseguindo visualizar ele, eu acho que ele desistiu, mas depois a gente pode abrir um espaço, que a gente pode estar participando até com 6 pessoas na live. Então, no finalzinho, a gente pode abrir um espaço para alguém que queira estar participando, a gente abre um espaço, tá? Para estar colocando a realidade de outro estado. Então, nós temos aqui o professor Jacinto Pereira Souza Júnior, que é o ex-secretário de Educação lá do município de Codó, também está assistindo a gente. O Francisco Castro, o Ítalo Diego também está mandando um abraço aí para todo mundo. O Raimundo ainda continua. O Elton Freitas também, nosso amigo aí da Missão Pedagógica também, gente. Olá, Wellington, seja bem-vindo aí à nossa live. Abraço para vocês aí em nome de todos os nossos companheiros. O Eduardo Almeida, então tem assim um número de pessoas aqui muito bom assistindo nossa live, tá? E nós vamos dar continuidade
Pernambuco, o Wellington Freitas está dizendo que Pernambuco parou as aulas em 18 de março, e até agora nenhuma sinalização. Se vocês que estão aí conferindo a live quiserem também estar reforçando aí como é que está a realidade no estado de vocês, podem ficar à vontade que a gente vai lendo aqui nos comentários, ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade aí à nossa discussão, às nossas reflexões em relação à educação escolar no Eu só queria pontuar mais uma coisa, Leite. Leite, se me permita, eu queria pontuar a questão também da nossa cidade, né, que é Anápolis. Então, a minha cidade também tomou, eu até esqueci de colocar no termo geral, mas, assim, o índice é baixo, né, por enquanto, da questão da contaminação e tudo, mas todo mundo está se preparando para se controlar. Você sai nas ruas, o pessoal está usando máscara, e isso aí está havendo distanciamento. Então, né, assim, os prefeitos, eu acredito que começaram um pouquinho mais tarde, e aí refletiu na escola municipal, em função também dos próprios decretos, né, governamentais que estão esperando nortear o governo estadual para poder, depois, na sequência, os municipais. Mas aqui, particularmente, a educação das crianças, o infantil, que corresponde aos primeiros ciclos, eles estão recebendo, assim, materiais, né? Instrumentos didáticos, lápis de cores, atividades de desenhos, e assim por diante, para as crianças. E a gente tomou conhecimento também que, na parte do ensino fundamental, já se tornou o ensino não presencial também. Eles construíram uma plataforma própria e disponibilizaram para todos os alunos do ensino fundamental. A gente tem, assim, não muita notícia em relação, porque começou também não há muito tempo, né? Já tem, acho que 8, 9 dias que essa plataforma foi lançada. Mas a condução está indo, assim, mais ou menos, nos parâmetros da própria Secretaria Estadual de Educação de Goiás, onde a gente percebe que há um esforço gigantesco dos próprios professores, né, grupos de WhatsApp, disciplinas de sala de aula em Facebook, em Instagram. Então, tem várias formas. O interessante, eu volto à questão, é como é que também, né, nós vamos, depois que a situação voltar, entre aspas, à normalidade, porque vai ser por etapas, etc., eu imagino, como é que nós vamos recompor isso em termos também da própria avaliação, né? Porque eles não estão sendo avaliados nesse momento, no geral. Eles estão sendo, né, orientados na condução das atividades, do conhecimento, né, e assim por diante, nesse sentido. Mas aí eu me pergunto, assim, depois com certeza vai ficar assim, um pouco difícil, né? Mas, claro, há que se fazer algumas ações para ter um feedback disso que foi trabalhado, né? Com certeza. E no caso dos nossos alunos, porque a gente não tem, né, assim, uma data específica ainda de retorno. Não tem, por enquanto, nenhuma sinalização, né? Porque a gente ainda está, assim, um certo auge. Eu estava olhando ontem na Folha, parece que foram 3 dias até ontem, né? Sucessivo de 600 mortes e só subindo, 615, 630. Então, a gente, né, fica assim, bastante preocupado com toda a situação. Quando é que nós vamos ter essa certa, né, esse limite da curva para acalmar todas as pessoas? Mas, então, eu queria colocar essa questão da cidade de Anápolis também, que já está praticando. Obrigado, Leite. Pessoal, vamos mandar aqui mais abraços para o pessoal que está conferindo a live. Os missionários de missão pedagógica estão aqui com a gente, a Marília, tá sendo lindos aí para nós. Obrigada, Marília, tá? Nós temos também o Catson, também, tá? Tá dizendo que um abraço poético aí de Potiguar para todos vocês, para nós. Abraço também o Wellington Freitas também. Ô, Wellington, abraço também. E tem outras pessoas, e tem também aqui, depois a gente vai colocar, o Diogo Jordão está querendo participar com a gente, tá bom? Ótimo. Da live.
E aí, no Diogo. finalzinho, a gente tenta colocar ele, tá? Para ver se a gente consegue estar conversando com ele aqui também, compartilhando essa live com o Diogo, tá bom? Tá. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Eu queria fazer uma colocação, porque eu acho que complementa muito o que vocês também já estavam dizendo, todos nós, né? Carlovan, me preocupa muito também essa questão do retorno das atividades, sabe? Como professor, a gente se preocupa, né? Quer dizer, se eu distribuo uma atividade entre os alunos, como é que eu vou depois ter um feedback, eu ter um retorno disso, né? Mas aí eu queria dizer a vocês o seguinte, algumas reflexões. Eu acho que tudo isso que a gente está vivendo agora é um paliativo. Nós estamos fazendo um paliativo. Por quê? Os estados estão nos pagando durante alguns meses que a gente está de crise e de isolamento social, estamos em casa, né? E aí ele cobra uma certa produção, nós estamos cumprindo com um paliativo. Porque aí eu digo o seguinte, a seguinte questão. Por exemplo, os outros alunos que não tiverem acesso a nada, por exemplo, a internet a nada, aquele aluno ele não vai poder ser responsabilizado ou penalizado, não é verdade? E aí ainda tem outra situação, que são os nossos colegas de trabalho, que muitas vezes não são concursados e que podem ser demitidos por conta de crises financeiras ou de cortes nas folhas de pagamento. Então, quer dizer, é uma situação realmente muito atípica, em que a gente nunca viu isso, né? A gente ficar em meses por meses no isolamento social, sendo necessário o isolamento social pela questão de saúde, mas dessa mesma forma a gente tem que criar mecanismos de contato com eles, que a gente sabe que mesmo em sala de aula já era difícil estabelecer esse retorno das atividades, e a gente manter esse contato com eles. Então, eu acredito que a gente tem que tentar desenvolver minimamente as competências deles, contextualizar, como eu já tinha conversado com vocês, né? De a gente analisar a situação que a gente vive. O pessoal da Olimpíada de História da Unicamp, eles têm uma ideia muito legal, eles fizeram uma pré-Olimpíada, eu estou participando. Toda semana, eles fazem um diário da pandemia. Ou seja, cada um dos integrantes, eles escrevem aqueles que eles sentem. Como é que é o lazer, como é que é o trabalho, como é que é o sono, como é que é a vida diante dessa nova realidade que a gente está vivendo, que é essa pandemia. Porque é uma questão social e econômica que vai influenciar toda a nossa vida, né? O nosso trabalho. E aí me preocupa muito essa questão pedagógica, porque eu sou uma pessoa que acredita que a questão disciplinar não é a mais importante. Eu acho que a questão pedagógica e a questão lúdica tem que ser mais importante. Então, nós devemos investir na arte, no conhecimento, no saber. Outra coisa também é que os alunos têm que se expressar mais. Eu acho que a gente nas escolas ainda é um ambiente muito autoritário, até mesmo para nós como professores. As decisões são tomadas lá em cima na hierarquia, aí vem lá para baixo e a gente tem que acatar. E onde não deveria ser assim. As decisões deveriam ser discutidas e tomadas primeiramente por um colegiado de pessoas, e não por uma pessoa só ouvindo lá de cima, né? Enfim, são algumas reflexões que ficam para vocês irem participando e dizendo também o que é que vocês pensam. Meus nobres companheiros, o que a gente percebe também com essa questão do isolamento é que os professores, eles estão sofrendo, tá? Nesse momento, severas pressões, tá? Para estar aí construindo e produzindo esse material digital, para estar disponibilizando para os alunos, tá? E aí eles estão sofrendo essa pressão dos sistemas educacionais, onde alguns até, por exemplo, não tinham ainda nenhum contato, tá, com essas mídias, e aí está sendo uma verdadeira pressão, e isso daí está ocasionando até insônia, mal-estar, professores estão ficando deprimidos, porque a pressão é muito grande e o material tem que ser produzido, e eles não tinham ainda habilidade nem conhecimento sobre algumas ferramentas digitais, e a gente está tendo toda essa problemática aí no trato da questão da educação escolar, porque a gente também não pode só visualizar a questão
do lado mesmo dos alunos, porque também nós temos dentro desse processo a figura do professor em si, tá? Então, esse isolamento social, realmente, ele está provocando aí alguns conflitos dentro do espaço educacional, não só para os alunos, mas também como para os professores, visto que esses estão sendo obrigados aí, tá? Pressionados a produzir material. E aí eu estava conversando, por exemplo, com alguns alunos aqui da rede estadual do Maranhão, e esses alunos, por exemplo, eles me contaram que está tendo assim um excesso muito grande desse material, sem nenhuma orientação, só chega e simplesmente, por exemplo, criaram-se um grupo de WhatsApp, tá? E aí os professores só é disponibilizado esse material e os alunos também estão um pouco perdidos nesse sentido, né? Os que estão tendo acesso a isso. E os nossos professores também estão tendo toda essa dificuldade no quesito de produzir esse material. Como é que está aí nos estados de vocês, essa pressão em relação aos professores que estão produzindo esse material? E, professora Leide, deixa eu falar aqui um pouco aqui do Piauí. Em relação a isso, o nosso sindicato, ele colocou na nota como se uma palavra chamada simulacro, né? É um faz de conta. Então, o que acontece? Os conselhos estaduais de educação, junto com o Conselho Nacional também de Educação, através dessa súmula número 5 que saiu agora, o que autorizou essas aulas remotas, né? Através da súmula número 5, se não me engano, 2020, e fala que os 800 dias letivos eles vão ser válidos, né? Com essa nova aprovação. Tanto os conselhos estaduais quanto o Conselho Nacional de Educação. Aí o que acontece? Isso aí faz com que essa educação ela seja ratificada, seja válida, só que é a questão do acesso que eu sempre bato. Os alunos não estão tendo nenhuma orientação necessária ou uma orientação mais assim, objetiva, não está tendo nenhum tipo de orientação. Os coordenadores estão sendo pressionados pelos diretores, automaticamente nós também somos pressionados, professores, para enviar material a qualquer custo, aqui no Piauí, mesmo em greve, como eu falei para você, a situação aqui é em greve, mas a SEDUC coloca como se não tivesse em greve, ela coloca notas na internet, na mídia em geral, e os professores eles são pressionados a enviar esse material para alguns alunos, ou seja, há uma discriminação em relação a isso, há uma seleção, né, dessas pessoas. Alguns vão ter acesso, é claro, e muitos não vão ter acesso. Então, por isso que eu sou contrário. Como eu sou privilegiado, eu sou da rede do Piauí e do Maranhão, eu tenho 20 horas aqui no Maranhão, aqui do lado, Timon, dou aula aqui em Timon. Em Timon nós estamos com aulas, com essas aulas remotas. Como é que funciona lá? Nós estamos, cada professor tem um dia na semana, o dia quinta-feira, dou aula de 10 às 11 horas, nas turmas do terceiro ano e do segundo ano. Ao mesmo tempo, eu dou aula ao mesmo tempo, porque houve um choque de horário, e eu vejo que o feedback desses alunos não é bom. Não é bom. Por quê? Porque a gente dá uma aula de história online, dá uma aula dessas aí, envia material, mas muitos não enviam, muitos não voltam, né, não dão feedback, porque eles não têm nenhum tipo de acesso. Uma turma, por exemplo, no Maranhão, aqui em Timon, são 40 alunos. 18 alunos participam, 17 alunos em outra turma, 15 alunos na outra. Então, assim, os outros, ninguém sabe nem o que eles estão fazendo. Então, essa realidade lá, que eu estou vendo, aqui no Piauí, eu acredito que seja a mesma coisa ou pior ainda. Então, foi o fato de eu continuar na greve, né? Na greve aqui no Piauí. O fato de eu aderir, né, a continuar na greve. Mas o que acontece é exatamente isso que o Ivandro colocou, que o Carlovan colocou, essa questão aí. Cada estado tem a sua diferenciação, mas eles querem, de alguma forma, dar satisfação vamos dizer, à sociedade que está tendo alguma coisa em relação à educação. Só que nós, professores, nós não podemos concordar com essa exclusão.
Eu acho que a gente não pode concordar nem um minuto com essa exclusão por conta, né, dessa vasta desigualdade que tem aqui no Brasil. A gente tinha que ter um acesso maior, tinha que ver outras formas, e assim, é uma coisa que é inédita, atípica, como vocês falaram aí, mas é uma coisa que eu acho que não deveria acontecer do jeito que está acontecendo. É a minha opinião. Professora Leide, só fazendo um adendo aí à questão do Eduardo, e essa questão que está sendo colocada, é interessante. Antes de vir para a live, eu conversei com uma meia dúzia de colegas, né? Pessoal, como está a questão aí? É interessante que eles relataram assim, no geral, né? Realmente compor, a organizar, né? Detalhar a metodologia, aplicar, mandar, realmente é muito trabalho, é muito mais trabalhoso. E eu acho que isso também serve como um aprendizado, né, no meu modo de ver. E que realmente o professor também vai ter essa dinâmica, né, a seu favor de, por exemplo, melhorar muitas vezes a aula presencial, se for o caso, né? Então, assim, é muito importante a gente perceber também, e aqui no caso do estado de Goiás, não é a minoria que está tendo acesso. A gente percebe que é a grande maioria. E a grande preocupação era justamente o tempo de estudar, por causa também da família, porque a família, né, ela se estressa, de certa forma, com o próprio filho, aluno que está em casa, e há muitas vezes sem dar conta de fazer, não o papel do professor, mas de ser um auxílio, né, dependente, como o Eduardo estava colocando aí, porque, na verdade, todos nós estamos dependentes de uma situação que já referimos mais uma vez, que eu entendo que nós precisamos, nesse momento, fazer como a água que desce da rocha. É um pensamento aí chinês, indiano, me parece, que diz que a água, quando desce da rocha, né, ela faz o quê? Encontra os obstáculos. Aí o que ela faz? Opa, desvia. Então, eu acho que nós estamos vivendo esse momento de pandemia. E aí, a importância da colaboração de todos. A família tem que estar presente, os professores têm que estar cientes, e tendo cuidado também para nós não se autodesvalorizarmos nesse processo, né? Que é um processo também de aprendizagem, de aquisição, de domínio de tecnologia, e que muitas vezes é mais trabalhoso, e é verdade, é mais trabalhoso. Eu fiz uma pós-graduação, só dando um exemplo rápido, eu fiz uma pós-graduação à distância, foi 100% à distância. Não sei se vocês tiveram essa experiência, mas foi muito legal, mas foi muito difícil. Eu fiz 3 pós-graduação em especialização, e as 2 presenciais foram tranquilo, e a distância foi muito difícil. Então, assim, não é também só grau de dificuldade. Eu acho que vai haver novas formas de se relacionar com esse ensino, né? Tá uma questão colocada aí. E essas ferramentas, nós vamos precisar. Elas não vão ser, eu tenho certeza, para tirar nossos empregos. Não podem ser. Não acredito nessas possibilidades. Elas precisam vir para somar e, como eu estou te falando, a gente experienciar o processo de manejo de mais qualidade naquilo que nós fazemos. Eu trabalho e penso e sou esperançoso nessa perspectiva. Ok, obrigado, professor. Leide, fica à vontade, Ivandro. Posso falar um pouquinho? No caso daqui da Paraíba, eu estou de licença para o mestrado, mas estou sempre em contato com meus colegas que estão na ativa, né? Então, tem a plataforma, toda semana eles têm que ter reuniões com os diretores, sabe? Esse contato. E, assim, eu vejo que, assim, como a gente já tem falado aqui, parece que a lógica ainda é a mesma, de produzir grande quantidade de conteúdo. É um conteúdo muito enciclopedista, ainda de muita produção de quantidade de conteúdo, porque o sistema de educação da Paraíba cobra o professor a produzir esse conteúdo. Mas aí, assim, eu voltando para a questão
da situação que nós vivemos, eu acredito que nesse momento, os alunos devem ser ensinados a conviver com esse momento que nós estamos, a pensar esse contexto atual de crise econômica e social que nós estamos vivendo, sabe? Porque, quer dizer, não adianta eu ficar produzindo muito conteúdo sendo cobrado se eu não estou analisando o momento atual que eu estou vivendo para ele ser um cidadão em que ele vai saber agir nesses momentos. Porque a gente está vivendo um momento que é um grande desafio para essa geração. É uma geração que, como você já disse, Leide, como os colegas disseram, vão precisar de muita educação emocional. Aqui na Paraíba nós temos o conteúdo de educação emocional já no final do ensino fundamental. Eu ensinei o ano passado a educação emocional e para mim era uma coisa assim muito prazerosa trabalhar com eles, né? E eu dizia assim, na minha cabeça eu pensava, eu não sou psicólogo deles, mas vamos aqui, em conjunto, vamos pensar nas nossas próprias emoções, né, e tentar administrar da melhor forma. Então, é isso. As escolas integrais da Paraíba também têm algumas disciplinas que é projeto de vida, ou projeto de vida tem outra também, que é estudo orientado, que é para tentar treinar o aluno para estudar. Então, eu acho que isso são algumas coisas que vão ajudar, sabe, Carlovan, nessa questão do aluno aprender a estudar sozinho, a pesquisar sozinho, porque é muito difícil ensinar, né, colegas, sem ter o contato humano. Com certeza. Sem ter o contato direto humano, assim. Então, numa sala de aula com 30 pessoas, é bem difícil essa situação. Mas que, pelo que a gente está vendo, quando a gente sair do pico da pandemia, como diz a música de Elis Regina, nada será como antes. Infelizmente. Nada será como antes. É todo mundo de máscara, todo mundo de álcool gel na mão e com a distância social. É verdade. A Marília, nossa companheira também do Missão Pedagógica, ela está na live aqui. Marília de São Paulo. Marília de São Paulo. São Paulo. Isso, também lá tem o projeto de vida, viu? A Eliane também, gente. Goiás também tem. Nossa live. A Eliane do Rio Grande do Sul. Abraço. Outro abraço para a Gaúcha. Tá assistindo também. Então, assim, nós já estamos há uma hora, tá? Já estamos com 1 hora de live, 8 minutos, e nós vamos até 1 hora e 30 minutos, tá? Que é o tempo da nossa live. E aí, trazendo aqui um pouco para as palavras do Ivandro, né? Complementando aqui a colocação do Ivandro, a questão aí dessas habilidades, dessas competências socioemocionais, principalmente agora nesse momento, né, que a gente está nesse contexto total de isolamento social, né, e que aí essas competências e essas habilidades, elas precisam estar super afloradas, né, e os nossos alunos, a gente vê, não só os alunos, mas como eu diria, os brasileiros, de uma forma geral, que a gente precisa estar desenvolvendo essas habilidades socioemocionais. E aqui no estado do Maranhão, vocês sabem que no estado do Maranhão nós temos algumas restrições, né? Aqui nós temos um número de casos elevado, o Maranhão está tendo assim, uma incidência muito grande aí no número de contaminados pelo Covid-19. Por conta disso, no dia 5 agora, tá? Foi o primeiro estado do Brasil a aderir aí o lockdown, né? Que vocês estão sabendo, eu acredito que vocês estão acompanhando. E aí, de restrição, só está mesmo mostrando para os alunos em si, para os professores, que a gente não tem ainda nem noção mesmo de quando é que nós vamos ter esse contato dentro dos espaços escolares. Então, a gente realmente tem que estar aí discutindo com outros professores de outros estados, tá? Para a gente estar observando de que forma, como é que a gente vai poder estar fazendo para diminuir aí, tá? Diminuir essa perda para os nossos alunos, visto que, por exemplo, eles podem estar também abalados aí psicologicamente e tudo, alguns casos na família e tudo, né, que a gente tem alunos, os professores também, alguns contaminados aqui, por exemplo, do IFMA e tudo, que já teve até óbito aqui no Maranhão, tá, do Instituto Federal, uns professores que veio a óbito por conta do Covid. E aí, de certa forma,
todos nós brasileiros e várias outras pessoas aí do mundo afora, nós estamos tendo esse problema aí, que abala até mesmo a nossa questão psicológica mesmo, né? E Leide, eu queria só acrescentar uma coisa no que você está dizendo, que é que eu me lembrei de como importância para essa questão emocional dos profissionais da educação. No caso da Secretaria Estadual de Educação de Goiás, foi criado um grupo de psicólogos que já trabalham na secretaria para fazer teleatendimento a essas situações, né, mais graves e críticas que as pessoas ficavam com dificuldade, né, de se relacionar mesmo no trabalho. Então, isso já tem tempo também, desde o início da pandemia. Eu achei interessante porque vários outros comportamentos sociais e de instituições outras estão tomando esse rumo também. A semana passada, por exemplo, eu fiz uma consulta médica por videoconferência, né? Então, e essa questão como o Ivandro falou, muito bem lembrado, aquela frase da Elis Regina, nada será como antes, né? Nada será como antes. Então, assim, a gente tem que se aproveitar desses momentos, porque todos os setores irão se aproveitar também. E, né, aproveitar que eu digo, não é de forma, né, pejorativa, não. É no sentido construtivo, né, da questão. E para que a gente possa, né, ter aprendido muito com isso, né, porque muitas pessoas estão enfermas também do ponto de vista psicológico, principalmente, sobretudo, os mais velhos. Daí a preocupação com as famílias, até quando, né, a gente vai deixar esses alunos em casa, até quando eles ficarão, que é uma pergunta, assim, até difícil de se responder até o momento. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal a vocês. Sim. O que é que vocês estão fazendo, por exemplo, pessoalmente? Depois eu digo também. O que é que vocês estão fazendo pessoalmente para relaxar, para esquecer um pouco, para melhorar a saúde mental? Eu estou fazendo meditação por 20 minutos todo dia e estou tomando um remédio para ansiedade natural chamado valeriana. E estou fazendo as minhas sessões com a minha psicóloga, né? A minha terapia, 2 vezes por mês. Pronto. Eu retomei minhas atividades físicas, né? Continuo também trabalhando, porque parte ainda no serviço e parte também a gente faz, né, em casa, o home office, né? Então, eu também gosto muito de ver filmes. Então, até aqui, eu não sei, Leide, se eu posso divulgar, mas realmente o professor corre atrás do mais barato, né, gente? Então, a Netflix tem um popular valor lá para quem está na pandemia. E é claro que a gente também vai adquirindo, né, essas atividades culturais, porque o país, infelizmente, está caminhando para muita coisa virtual, né? E a gente fica com certo receio. Eu, aqui em Teresina, eu estou vendo também, como na onda do Carnaval, e vendo algumas séries, alguns filmes na Netflix. Eu já posso até indicar muitos, né? Agora eu estou assistindo, que a professora Gina indicou no Instagram dela, a professora Gina Pontes, né? Lá de Brasília. Anne, aquela série Anne, muito boa a série, estou assistindo agora no momento. E também estou com essas aulas, né? Estou preparando aula, corrigindo atividades. E quanto à atividade física, eu foi parar nessa pandemia. Parei totalmente. Mas, como diz muito, eu estou engordando muito, comendo muito. Agora, nessa pandemia. Mas, também o tempo eu estou utilizando dessa forma. Filme, série, corrigindo minhas atividades, enviando material aqui para o Maranhão e conversando com os amigos também, né? Através de grupo de WhatsApp. E também vou muito aqui na casa da minha mãe, meu pai, que é aqui próximo. Só isso que estou fazendo nessa pandemia. E você, agora Leide? Vamos escutar Bendito é o Fruto, né? Leide.
E de seu fruto. Gente, olha, então eu sou muito fraquina, tá? Eu sou muito danada, assim, eu gosto muito de mexer mesmo, de observar, de tudo. E aí, a minha rotina está mais ou menos, eu tô assim, tendo assim, uma rotina um pouco diferenciada, porque eu estou, como diz o ditado, eu estou trocando o dia pela noite. Então, eu passo a noite toda acordada e o dia todo dormindo. Mas, fora isso, tá? Essa mudança brusca aí dos horários, fora isso, eu gosto muito de fazer leituras, né? Outra coisa também que eu costumo estar fazendo, meus exercícios físicos, que eu não largo de jeito nenhum, e o manusear mesmo, e essa tentativa de estar descobrindo ferramentas, estar tentando utilizar questões das novas ferramentas da internet, acessando vídeos, assistindo muitas lives, tá? Eu tenho assistido muitas lives de cantores, lives que tratem sobre educação, de vários temas diferenciados. Então, tá. E também as tarefas domésticas, que são profundas, viu? Certo. Ivandro, agora é você, Ivandro. Eu assisto filmes, eu disse, né? Assisto alguns filmes à noite, eu assisto filmes com a minha tia, porque eu cuido da minha mãe em casa, para ela não sair de casa. Aí mexo nas plantas, durante o dia eu gosto de mexer nas plantas, cuidar das plantas aqui na parte de trás de casa. Medito por 20 minutos, todo dia. E no final da tarde saio para uma caminhada. Mas durante o dia eu leio alguma coisa, eu tento fazer a pesquisa do mestrado em casa, né? Assim, e tento ler. Nos dias que eu não consigo me concentrar direito, aí eu vou fazer outra coisa. Porque tem dias que você também não está com muita concentração para fazer alguma coisa que exige mais, né? Mas assim, a questão da meditação eu acho que me ajudou, e aí também estou tomando uma medicação natural chamada valeriana, que é para diminuir a ansiedade, porque eu também estava tendo pesadelos, né, à noite, por conta dessa situação toda que a gente vive, né? E 2 vezes por semana eu tenho um encontro com a minha psicóloga, né? A terapia. 2 vezes, aliás, 2 vezes por semana, não, duas vezes por mês. E aí segue, né? A tensão existe, porque a gente fica tenso, claro, e porque a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Agora, eu acho, aí aos poucos eu fui dosando, sabe? Tirar um momento do dia para me informar e depois escutar música e fazer as minhas coisas. Depois, não ficar se informando o tempo todo, né? É verdade. Ok, pessoal, então nós estamos a 10 minutos do término da nossa live, tá? Vou rapidinho aqui mandar mais alguns abraços aqui para a Marília, que continua assistindo a gente também, a Conceição Ramalho, o seu Raimundo ainda está, o Evelyn também está assistindo a gente. Nós temos aqui o Eduardo também, aqui de Caxias, o Eduardo Almeida, que está conferindo a live aqui também. Muita gente conferindo a live, tá? E aí, agora nós vamos ter exatamente para cada um de vocês 2 minutos para a gente fazer o encerramento, tá? E aí, ao término da fala de vocês, tá? Vou fazer os meus agradecimentos também para todas as pessoas que assistiram a nossa live, tá? E aí, eu vou abrir o espaço para vocês aí fazerem as considerações finais e, no término de vocês, eu encerro a live, ok? Nós temos 10 minutos para fazer isso. Quem começa? Carlovan, professor Carlovan. Então, eu quero mais uma vez agradecer a participação, o convite, viu, Leide? A iniciativa, lembrar os colegas que participaram lá do Missão Pedagógica, que realmente foi assim inesquecível, né? Até hoje a gente mantém o grupo, isso é uma prova assim de calor humano, né? Mesmo que seja por internet, virtual, mas a gente se conheceu presencialmente. E quem sabe Deus permita que nós possamos fazer realizar um novo encontro presencial depois dessa pandemia toda que passar, né? Então fica aí meus agradecimentos. E eu quero, finalmente, também, eu tinha até comentado com a Leide, que é de interesse não só da sociedade goiana, anapolina, aqui da minha cidade, mas também de todo o país e de todo o mundo. No meio à pandemia, está acontecendo de forma virtual o movimento Maio Amarelo, não é? Esse movimento, eu não sei se os colegas já participaram, se conhecem, mas ele acontece no mundo inteiro.
E aqui no Brasil, devido às recomendações do Ministério da Saúde, né, e se tornou virtual nessa época do maio, porque está muito complicado fazer qualquer atividade presencial, né, que envolva aglomeração, enfim, as medidas de segurança. Então, ele é virtual. Eu peço a vocês que divulguem, acesse as páginas, só clicar lá, hashtag Maio Amarelo. Ou, se você preferir, eu vou tampar agora aqui a minha face, mostrando que é através desse aqui, ó, desse, eu acho que está todos dando para ver, né? Mania de professor, né, gente? Leia para mim, por favor, Eduardo. Perceba o risco, proteja a vida. Esse é o tema do Maio Amarelo 2020. E é porque eu faço parte também do Observatório Nacional de Segurança Viária, que é um mentor, vamos dizer assim, né, desde 2014, desse movimento que acontece no país. Livre, democrático e que resgata, né, a autoestima de muita gente que está no trânsito, traz toda uma discussão, né, de andar corretamente nas vias públicas, com segurança, com educação, com cortesia, ou seja, e eu trago essa mensagem para que todos os colegas, quem está nos vendo, possa acessar e também deixar sua marquinha lá de participação. Muito obrigado. Eu queria também, agora, eu queria também agradecer a professora Leide pela iniciativa, os colegas Carlovan, Ivandro Queiroz, os colegas do Missão que estão participando e os demais que estão nos vendo também. Essa foi uma oportunidade de nós discutirmos esse contexto da educação, né, em cada estado e no Brasil como todo, e nós pudemos ver nessa nossa live aqui, né, como é que está a situação de cada local. E dizer que essa pandemia, ela nos dará várias lições, né? E a educação, ela tem que mudar. De qualquer forma, você observa que ela já vivia em quarentena, a nossa educação. E agora, né, ela mostrou ainda ser uma situação mais precária do que já vinha antes, né? Muito mais agora com essa desigualdade que eu sempre bato nessa tecla. Mas dizer que eu estou feliz demais de ter encontrado vocês, foi um prazer, não vou me estender muito, porque eu estou vendo já aqui o tempo, e espero que a gente tenha outras oportunidades. Um abraço aí a todos. Gente, eu quero... Professor Ivandro? Eu quero agradecer a Leide pelo convite, demais. Agradecer a todos vocês, colegas do Missão Pedagógica, né, os que estão aqui como debatedores e os que estão assistindo a gente, que a gente sabe que tem bastante gente. E dizer assim, sabe, gente, que, assim, antes de tudo, cada um de nós tem que se cuidar, né? Cuidar da mente, do corpo, para a gente estar bem. Porque isso, usar máscara, usar gel, fazer o distanciamento social, estar bem, porque assim, a resiliência é importante, mas em primeiro lugar a gente tem que estar bem, né? A gente vê qual é o nosso limite e dentro do nosso limite, sempre que possível, a gente ajudar o outro, porque a gente está vivendo um momento que é muito necessário ajudar as outras pessoas e fazer uma rede de apoio, né? Artistas, trabalhadores, pessoas em condições sociais muito piores do que as nossas, nesse momento não podem trabalhar, ou não têm renda, ou não têm segurança nenhuma. E aí, logicamente que a gente sente isso, e da forma como a gente puder, na hora de comprar alguma coisa, comprar de pessoas que não podem, que estão sem poder produzir, que estão produzindo em casa, né? E, além disso, a gente também é um espelho para os nossos alunos. Então, veja que responsabilidade, né? A gente transmite essa força também, a gente dá palavras de apoio a essas pessoas também. Então, o trabalho do professor, de coordenadores pedagógicos, é muito importante nesse momento. Agradeço demais, porque ver vocês e participar dessas reuniões dá mais força a gente, né? É verdade. É verdade. Bem. É isso. Muito obrigado. Ok. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos nossos nobres companheiros educadores, que estão aí, 3 estados diferentes.
Para isso, a tecnologia é maravilhosa para estar unindo a gente, assim, para a gente poder estar sentindo os nossos amigos que estão distantes. Então, pessoal, professores, muito obrigada, tá? As colocações, as pontuações de vocês e as reflexões em relação ao nosso tema proposto aqui da live, que foi Educação Escolar no Contexto de Isolamento Social, foram de grande relevância, tá? Para o público que assistiram a live, que ainda vão assistir, porque eu vou deixar na minha página, tá, do Facebook, vocês também podem estar compartilhando depois nas páginas de vocês. Tá? Então, para todos os que acompanharam aí em tempo real a nossa live, nosso grande agradecimento para os nossos nobres e companheiros professores do Missão Pedagógica também, nosso abraço, tá? E só compartilhando também com vocês mais um pedido, né, que depois a gente vai fazer juntinho, né, o nosso grito de guerra, que vocês que estão aí conseguindo a live agora nesse exato momento, não se desesperem, tá? Vamos seguir aí as normas que estão sendo orientadas, que a gente siga, né, pelos órgãos de saúde, que a gente permaneça em isolamento o máximo que a gente puder, faça aí todos os mecanismos de higienização necessários, tá? Para que a gente não contraia aí ou possa estar transmitindo esse vírus tão terrível que está transformando aí a vida de todos os brasileiros e de toda a população de uma forma geral, né, gente? Então, nós temos só a agradecer, tá, pela participação de vocês. E agora nós vamos fazer nosso grito de guerra. Quem é que sabe aí o grito de guerra é? Fiquem em casa. Vamos lá? Então, para todos vocês que estão assistindo, conferir de novo, fiquem em casa. Vamos ficar em casa. Fiquem em casa. Abraço, Piauí. Abraço aí, nosso amigo Ivandro, também da Paraíba. E abraço também para o nosso amigo e companheiro Carlovão, lá de Goiás. Beijo para vocês e beijo para vocês que acompanharam a gente até agora. E a gente se encontra o mais rápido possível, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Falou, pessoal. Valeu. Carinho. Abraço. Um abraço. Abraço. Tchau. Fiquem em casa.